Depois da amamentação, nem toda mama caída vai precisar da mesma cirurgia. Muitas mulheres chegam no consultório dizendo: Doutor, minha mama mudou depois que eu amamentei. Ela ficou mais caída, mais vazia, mais flácida, e eu não sei se eu preciso colocar silicone, fazer mastopexia ou de repente fazer os dois. Essa é uma dúvida muito comum, porque a amamentação e toda a fase da maternidade pode mudar muito a forma como a mulher enxerga o próprio corpo. Às vezes a mama perdeu o volume, às vezes a areola desceu, às vezes sobrou pele, às vezes a mama não está exatamente caída, mas ela ficou vazia aqui mais na parte de cima. Nesse vídeo eu vou te explicar quais cirurgias a gente pode considerar quando a mama fica caída ou murcha depois da amamentação. Quando a prótese pode fazer sentido, quando a mastopexia entra na conversa e por que a técnica Preservé pode sim ser uma excelente possibilidade em alguns casos bem indicados. Sou Dr. Edgar Neto, cirurgião plástico e trabalho com cirurgia de mama buscando naturalidade, proporção e segurança. Quando uma mulher me procura depois da amamentação, eu não começo escolhendo a cirurgia. Eu começo entendendo o que realmente mudou na mama dela e o que ela deseja recuperar. Eu gosto de pensar nesse tipo de consulta como uma conversa de reconstrução de como ela se percebe. Porque muitas mulheres chegam e falam: minha mama caiu. Mas quando eu vou avaliar com calma, a gente vê que a queixa pode ter origem diferente. Pode ser perda de volume, pode ser queda real da mama, pode ser excesso de pele, pode ser a areola mais baixa, pode ser assimetria, pode ser a sensação de que o colo desapareceu. Cada uma dessas situações vai levar a um planejamento cirúrgico totalmente diferente. Se a principal mudança foi a perda de volume, mas a mama ainda está ali bem posicionada, a prótese pode ser uma possibilidade muito interessante. Nesse caso, o objetivo é preencher o recheio ali, melhorar a proporção e recuperar uma presença que a mulher sente que perdeu depois da gestação, da amamentação ou até de mudança de peso. É aqui que a Preservé pode entrar com muita força. Você já ouviu falar dessa técnica? A Preservé é uma técnica que eu uso bastante aqui no consultório e que tem uma proposta muito alinhada com mulheres que querem colocar silicone sem perder naturalidade. Ela trabalha com uma abordagem mais delicada, uma incisão menor, preservando os tecidos e uma lógica de aumento de mama que respeita melhor a estrutura natural de cada paciente. Depois da amamentação, muitas mulheres não querem uma mama exagerada. Elas querem recuperar o volume perdido, querem preencher o colo com delicadeza, querem vestir uma roupa e se sentir bem de novo, querem se olhar no espelho e se reconhecer como uma versão mais alinhada de quem elas são hoje. A Preservé conversa muito bem com esse desejo, porque ela não parte da ideia de exagero. Ela parte da ideia de preservar, respeitar e preencher com proporção. E isso é importante porque a mulher que passou pela maternidade muitas vezes não quer apagar a própria história. Ela não quer fingir que o corpo dela nunca mudou. Ela quer se sentir bem dentro desse corpo depois de tudo que viveu. Quando existe boa indicação, a Preservé pode ajudar a conduzir esse aumento de mama com mais delicadeza, menos agressão e uma busca maior pela naturalidade. E para muitas mulheres isso faz muita diferença na decisão. Agora, se além da perda de volume existe queda importante, a areola está baixa, excesso de pele, a conversa pode mudar. A prótese ela pode preencher, mas ela não resolve tudo. Se a mama realmente caiu, se a areola está mais baixa, se a pele está sobrando, talvez seja necessário a gente conversar sobre mastopexia, que é a cirurgia para levantar e remodelar a mama. As sociedades de cirurgia plástica por aí defendem a mastopexia como a cirurgia que eleva as mamas ao remover excesso de pele e ajustar o tecido ao redor, para remodelar e sustentar o novo contorno. Então, em uma mama pós-amamentação, podemos ter dois caminhos diferentes. Às vezes, a prótese pela técnica Preservé pode ser suficiente quando o incômodo é o esvaziamento e a posição da mama ainda está boa. Às vezes, a mastopexia sem prótese pode fazer sentido quando a mulher tem tecido suficiente e apenas quer levantar e reorganizar a mama. Já às vezes, a mastopexia com prótese vai ser o melhor caminho quando a gente existe queda e perda de volume ao mesmo tempo. O ponto é que a cirurgia não deve ser escolhida só pelo nome.
ela deve ser escolhida pelo problema que precisa ser tratado. Imagina uma mulher que amamentou, perdeu volume e sente que a mama ficou vazia no sutiã, mas a areola ainda está ali bem posicionada e não tem grande sobra de pele. Para ela, uma prótese com uma técnica mais preservadora, como a Preservé, pode ser uma opção muito coerente. Agora, imagina outra mulher, que também amamentou, mas a areola desceu, a pele ficou muito flácida e a mama perdeu sustentação. Nesse caso, colocar só uma prótese sem tratar a queda não vai resolver a queixa principal. Provavelmente ela precisa de uma mastopexia, com ou sem prótese, dependendo do volume que ainda tem e do resultado que ela espera. Percebe como as duas chegam aqui e me contam: minha mama caiu depois da amamentação. Mas não tem necessariamente a mesma indicação? É por isso que eu sempre avalio a posição da areola, quantidade de pele, qualidade do tecido, volume que sobrou, se tem assimetria, a largura do tórax, o grau de flacidez e a expectativa da paciente em relação ao colo. Também é interessante a gente conversar sobre o momento certo para operar. Primeiro, a cirurgia não é feita durante a amamentação. É importante que a mulher tenha parado de amamentar e que a mama já tenha tido tempo para involuir, estabilizar e mostrar qual vai ser a forma dela depois dessa fase. A Sociedade Americana de Cirurgia Plástica orienta que para muitas mulheres é melhor aguardar cerca de 6 meses após o fim da lactação, antes de pensar em fazer uma cirurgia estética na mama, para dar tempo do tecido se ajustar e a forma estar mais estável. Esse tempo é muito importante, porque operar cedo demais vai fazer com que a gente planeje baseado em uma mama que ainda está mudando. E existe outro ponto também muito importante: se a mulher ainda pretende engravidar novamente em pouco tempo. Isso precisa entrar na conversa. A Sociedade Americana também orienta que cirurgias como a mastopexia, idealmente a gente deve considerar depois da fase de ter filhos, ou se a mulher ainda não tem plano de ter filhos em uns 2 anos mais ou menos. Isso não significa que nenhuma mulher possa operar antes de uma nova gestação ou que se ela engravidar, vai ter algum problema. Significa que ela precisa entender as possibilidades e tomar uma decisão bem informada. Outra dúvida comum é: bom, se eu colocar prótese, eu vou conseguir amamentar de novo se eu tiver um outro filho? Bom, muitas mulheres conseguem amamentar depois dos implantes, mas isso a gente tem que conversar muito bem na consulta, principalmente se a paciente deseja engravidar. E aqui, novamente, a Preservé combina com essa forma mais cuidadosa de pensar a cirurgia. Quando a paciente ainda valoriza muito a preservação da estrutura mamária e quando busca uma abordagem mais delicada, e se a indicação for boa, essa técnica pode ser muito interessante dentro desse seu planejamento. Mas eu gosto de reforçar: Preservé não é apenas para uma cicatriz menor, uma recuperação mais rápida, ela representa uma maneira de olhar a mama com mais respeito. E depois da amamentação, isso tem um significado ainda maior, porque aquela mama viveu uma função muito importante. Ela mudou, ela sustentou uma nova fase da vida. E a cirurgia, quando escolhida, deve tratar essa mama com responsabilidade, não com pressa. Também existe uma parte emocional nessa decisão. Muitas mulheres se sentem culpadas por quererem operar depois da maternidade, como se cuidar do próprio corpo fosse vaidade demais, ou como se amar os filhos significa aceitar qualquer desconforto com a própria imagem. Bom, eu não vejo dessa forma. Uma mulher pode amar profundamente a maternidade e os filhos e ainda assim querer se reconhecer no espelho. Pode ter orgulho do corpo que viveu e, ao mesmo tempo, desejar recuperar uma proporção que ela perdeu. Pode cuidar dos filhos, mas também cuidar de si. A cirurgia plástica não deve ser uma cobrança, mas quando nasce de uma escolha consciente, pode fazer parte de um processo de autocuidado, de reconhecimento e de amor próprio. E aqui a gente precisa alinhar as expectativas. A mama depois da amamentação pode precisar de mais de um tipo de correção. Às vezes a paciente quer uma solução simples, mas o corpo mostra que o planejamento precisa ser mais completo. Outras vezes ela chega achando que precisa de uma mastopexia, mas uma prótese bem indicada com uma técnica preservadora pode atender aquilo que ela busca. Por isso a consulta precisa ser muito cuidadosa. Não basta eu te perguntar: você quer silicone? Eu preciso entender como você quer se sentir.
Quer recuperar volume, quer levantar, quer corrigir a simetria, quer um colo mais preenchido, quer evitar exagero, quer uma mama mais natural, quer uma mudança que vai respeitar o seu momento de vida? Bom, normalmente essas respostas que vão conduzir a nossa escolha. Então, respondendo de forma direta, mama depois da amamentação. Qual cirurgia fazer? Se o principal incômodo é perda de volume e a mama ainda está bem posicionada, a prótese pode ser uma boa opção. E a técnica Preservé pode fazer muito sentido se você busca naturalidade, preservar seus tecidos e uma abordagem mais delicada com uma recuperação mais rápida. Agora, se existe queda, areola baixa, excesso de pele, a mastopexia pode ser necessária para levantar e remodelar sua mama. Se existe queda associada à perda de volume, pode ser indicada uma mastopexia com a prótese. Por isso, cada paciente é individual. Existem casos e casos. A avaliação com especialista é indispensável. É na consulta que a gente consegue entender se o melhor caminho para você é uma colocação de prótese com a Preservé, é uma mastopexia sem prótese, com prótese, ou algum outro planejamento que vai ser mais coerente com o seu corpo, com a sua história e com a sua expectativa. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor as opções para mama caída depois da amamentação, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, mais mulheres vão conseguir acessar a informação com clareza, critério e responsabilidade antes de decidir por uma cirurgia da sua mama.